O tema de hoje é um tema maravilhoso que fala sobre o Apocalipse 13. A segunda besta do Apocalipse e a união das igrejas. E, para ser mais claro, o movimento ecumênico, que é a palavra da moda e que hoje as igrejas estão sendo pressionadas pelo ecumenismo. O que a Bíblia fala sobre isto? Quem é a segunda besta do Apocalipse? Hoje, eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer com o seu coração, vai abrir os seus olhos e vai te aproximar desse Deus Todo-Poderoso que revela os mistérios e que revela também o segredo da profecia a cada um de nós. Vamos aqui, portanto, analisar no computador, começando e discutindo pontos importantes de Apocalipse 13 a partir do versículo 11, do 11 em diante. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens. Amigo e amiga, esta mensagem nos revela um poder diferente da primeira besta. A primeira besta tem que ver com o catolicismo, tem que ver com o papado, conforme nós vimos. Mas a segunda besta fala de um animal que tem aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Vamos observar aqui algumas ilustrações interessantes. A marca da besta e a união das igrejas. A Bíblia fala de uma besta que saiu da terra, possuindo 2 chifres e aparência de cordeiro e falava como dragão. Dá uma olhada aqui. Uma besta com estas características. A Bíblia continua. Você sabe que besta é um animal e animal representa reino. Neste caso, a segunda besta também representa um reino poderoso. A Bíblia diz que essa besta saiu da terra. Terra representa um lugar despovoado. A Bíblia diz, essa besta tinha 2 chifres. Esses 2 chifres, claro, chifre quer dizer poder, rei ou reino. Então, esses 2 chifres representam liberdade civil e liberdade religiosa. 2 grandes poderes. A Bíblia continua dizendo que essa besta tinha aparência de cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você sabe? A resposta está aqui, é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro e essa besta tinha aparência de Cordeiro, ou seja, aparência de Cristo, aparência de bondade, aparência de cristianismo. E a palavra de Deus termina dizendo, mas falava como dragão. Em outras palavras, essa besta tinha aparência de Jesus Cristo, mas falava como o diabo. Imagine alguém, aparentemente é Cristo, mas na verdade é o diabo. Você percebe aí uma falsidade, uma hipocrisia, você percebe aí uma estratégia enganosa. Por isso que a besta tinha aparência de cordeiro e falava como dragão. O dragão é o diabo Satanás. A palavra de Deus vem nos ensinando que este poder da segunda besta está ligado à falsidade, aos falsos profetas. Discutindo melhor este assunto, eu gostaria que você pudesse agora pegar a sua Bíblia novamente, porque o versículo 11 e o versículo 12 nos mostra uma verdade profunda. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você está lembrado quanto tempo a primeira besta exerceu a autoridade? A primeira besta, o poder papal, exerceu a sua autoridade durante 1260 dias proféticos, 1260 anos literais. E agora diz a Bíblia que a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira. Quer dizer, no passado, a primeira besta dominou e no presente, a segunda besta está dominando. Aliás, a perseguição aos cristãos virá em nossos dias por uma ação conjunta da primeira e da segunda besta. Mas quem vai executar a perseguição é a segunda besta. Agora, eu vou colocar
as duas bestas, uma ao lado da outra. E você vai olhar numa tela e você vai ter uma visão do que elas têm em comum e qual é o projeto em comum elaborado pelo diabo e elaborada pelas duas também, porque a primeira e a segunda besta são controladas, dirigidas pelo demônio. Vamos olhar aqui na nossa tela, fique bem ligado nisso aqui, porque você vai analisar as duas, uma ao lado da outra. Vamos lá. As duas bestas, uma ao lado da outra. Você pode olhar nessa tela e ver, a primeira besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e ela saiu do mar. A segunda besta, ao lado dela, saiu da terra e tinha 2 chifres que lhe dava aparência de cordeiro e falava como o dragão. Essas duas bestas trabalham assim. A segunda besta que saiu da terra leva as pessoas a se curvarem diante da primeira besta. Já imaginou? Você já sabe que a primeira besta é o poder papal. Então a segunda é um movimento que leva a humanidade a se curvar diante do poder papal. Quem será que é a segunda besta? O que a Bíblia fala sobre isto? Se você quer saber, então nós vamos saber agora. Tenha certeza de uma coisa, esta mensagem vai definitivamente abrir os seus olhos. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver quem é a segunda besta do Apocalipse. Vamos lá. A segunda besta do Apocalipse. Quem é essa besta? Aqui no computador. Nós vamos pegar a Bíblia, vamos olhar também no computador, vamos juntar as duas coisas e você aí vai entender mesmo. Chega aqui. Vem aqui. Os Estados Unidos surgiram como nação em 1776. A princípio, eles chegaram naquele lugar despovoado, naquele deserto, e ali um pequeno grupo de pessoas que fugiram das cruzadas, das guerras religiosas, eles chegaram nesse lugar deserto com um propósito. Eles queriam liberdade, liberdade religiosa e também liberdade civil, os 2 chifres da besta. Liberdade civil e liberdade religiosa. Chegando ali, naquele deserto não habitado, eles começaram com 13 colônias e aí formaram os Estados Unidos da América do Norte. E, por incrível que pareça, o maior país, o mais influente de todos os países, os Estados Unidos, eles surgiram do protestantismo. Ou seja, os crentes, numa linguagem mais popular, os crentes, os protestantes, foram as pessoas que criaram, que deram origem aos Estados Unidos. Inclusive, até hoje, nós costumamos dizer que os Estados Unidos, eles são um país protestante, enquanto que Roma, enquanto que a Itália, enquanto que o Vaticano é, com certeza, um lugar católico. Nós temos, na verdade, 3 situações, 3 religiões. Seria o protestantismo, o catolicismo e também o espiritismo em todas as suas formas. O espiritismo está mais para o Oriente. O cristianismo está mais para o Ocidente, mas também no Oriente. E o protestantismo, que é uma facção do cristianismo, tem ali nos Estados Unidos o seu trono, o seu domínio maior. E a Bíblia diz que a segunda besta surgiria de um deserto, um lugar despovoado. Aqui você tem as 2 bestas, a primeira e a segunda. Diz a Bíblia que a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. E aqui, a segunda besta faz o povo adorar a primeira besta. Saiba de uma coisa, o assunto que está em questão nessas 2 bestas é um só, é adoração. Na verdade, o diabo está por trás, tentando tirar a adoração que só pertence a Deus. Ele quer tirar e quer trazer para si. O diabo quer ser adorado. Você quer adorá-lo? Não, claro que não. Ninguém quer adorá-lo. Mas por trás de movimentos religiosos, a primeira e a segunda besta,